Meu amigo Felipe, evangelista, pastor, né? Amém. É um prazer poder estar aqui com você, tendo esse bate-papo super importante, interessante. É um amigo, né? Então, eu fico muito feliz, muito grato pelo carinho, pelo convite e poder estar aqui para mim é uma honra poder compartilhar com você boas ideias, boas experiências, tá bom? É uma satisfação imensa. Amém. Então, aproveita aí, vai compartilhando com alguém. Você que está entrando nessa live, são muito bem-vindos. E a gente vai tratar de alguns assuntos aqui que podem ser polêmicos, mas eu tenho certeza que o pastor Angelino tem uma resposta sábia e direcionada de Deus. Então, para nós dar início aqui a esses assuntos que vamos abordar, pastor Angelino, eu gostaria de que o senhor falasse aí um pouco do senhor, sobre quem é o Angelino, Cláudio, falar um pouco aí da sua história, família, enfim, fique à vontade, nos apresente quem é o Angelino. Bacana, muito bom poder as pessoas poder conhecer um pouco mais, saber quem de fato é o Angelino, é o pastor Angelino, é muito bom isso. Então, primeiramente, quero me apresentar. Eu sou conhecido como Pastor Angelino, né? Ministerialmente falando. Também venho da vida de locutor, né? Conhecido aqui muito na cidade da nossa cidade, por fazer várias locuções nas lojas. Eh, Também sou conhecido por estar vereador aqui na nossa cidade. Sou casado com a minha esposa Raquel Luiza da Silva, tenho 2 filhos, né, Lavínia e também Ana Luísa. Faço parte da Assembleia de Deus Semeando, aqui na cidade de Conselheiro Lafayette, onde estou também como vice-presidente. Sirvo nesse ministério já há um bom tempo, né, um bom período, longos anos. Eu venho de uma cidade pequena, chamada Piranga. Na realidade, eu sou natural de Viçosa, né, de nascença. Venho da cidade de Piranga, minha família é toda de lá. Minha vida começou muito cedo, porque de 15 para 16 anos eu fui para o Rio de Janeiro. E ali eu comecei a minha vida. Então, morei no Rio de Janeiro por um bom tempo e do Rio de Janeiro que eu vim para Conselheiro Lafayette. Então, deixando uma rápida introdução da minha vida, vindo de Piranga, passei por Rio de Janeiro e agora, graças a Deus, já há aproximadamente 13 anos aqui na cidade de Conselheiro Lafayette. Glória a Deus. Pastor, a gente sabe, né, da sua carreira, né, política, né, que iniciou, se eu não estiver enganado, em Lafayette mesmo, Exato. né? E aí conte para a gente, né, como que o senhor hoje administra, né, a questão política, o pastoreio, como lidar, né, com essas duas frentes que é totalmente relevante, né, e lida com o público. Como que o senhor lida hoje? Então, meu amigo, é um desafio muito grande. Só que eu sempre entendo da seguinte forma: nós precisamos ter um foco, né? Toda pessoa precisa ter um foco. A partir do momento que você tem um foco, você sabe aonde você quer chegar, né? Sim, Primeiro a gente precisa ter um foco. Então, ou seja, a minha vida se divide em várias partes, né? Sou um homem de família, né? Como tenho minha família, sou casado, tenho a minha vida ministerial e tenho a minha vida no que tange a servir o povo da nossa cidade como político, né? Estando como político. Então, para a gente poder entender um pouco mais em relação a isso, precisamos perceber que a gente precisa saber separar, né, cada uma das funções, sim. como chefe de família, como ministerialmente falando, e também a sua vida política. Hoje, especialmente, eu não estou pastoreando, né? Hum, Não estou pastoreando, tendo em vista que esse foi um propósito e foi até mesmo algo que eu propus no meu coração quando eu fui ser candidato pela primeira vez. Eu mesmo falei que não seria pastor, não porque que eu achava que seria errado ser pastor e ser político, sim, mas na realidade eu entendi que seria muito difícil conseguir desempenhar as 2 funções, né. sim. Então eu não quis misturar, para não poder cair na situação de não conseguir fazer, as 2 coisas, com perfeição, né. Uhum. Ou seja, para que eu pudesse realmente me dedicar um pouco mais.
Hoje, graças a Deus, sim, não deixo o meu ministério, sempre sirvo, faço dentro do limite que eu posso, mas hoje eu tenho servido, me dedicado um pouco mais, servir ao povo da nossa cidade de forma integral na política, entendeu? Então, Legal. para não misturar, eu preferi não estar pastoreando, mas sim podendo ter mais tempo para poder realmente fazer um trabalho diferente, né? Fazer um trabalho político sério, transparente, e procurando de fato servir a nossa cidade, que realmente esse foi o meu propósito. Que legal. Interessante o que o pastor Angelino aborda aqui, porque há um grande desafio, eu acho, pastor, que a gente, né, por estar, como somos evangélicos, cristãos, e às vezes as pessoas acham que cumprir o ID é somente seguir um encargo, um cargo ministerial. Só que, na verdade, o verdadeiro cristão ele pode atuar em várias frentes na sociedade. Né? Então, hoje o senhor assume um cargo político, né? Ou então Exato. uma carreira política. E aí eu acho interessante que a gente poderia aproveitar aí, quem está nos assistindo, só deixar aqui aquele link ali, é da live, aquele link. Então aí, ó, tem um link, se você quiser fazer pergunta, pode clicar no link aí e fazer a pergunta que a gente vai transmitir aqui pro pastor Angelino. Mas o interessante que você está falando, pastor, é que tem pessoas que pretendem, né, atuar até mesmo para defender a causa do evangelho. Logo a Exato. gente vai citar um pouquinho sobre isso daqui, o trabalho que o senhor atua, né, na Câmara. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como que uma pessoa que às vezes tem uma pretensão na área da política, se vê informada sobre a política, mas não sabe se é certo, se é errado, o que o senhor indica para essa pessoa que às vezes tem esse despertar para a carreira política? O que o senhor pode falar aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Voltando para o nosso público cristão, que muitas das vezes é um tabu, é claro que já quebrou bastante isso, mas ainda em vários ministérios ainda é um tabu falar de política. Parece que falar de política parece que configura pecado. Ou seja, vamos ser sinceros aqui, peraí, você é um cidadão ou não? Esses dias, eu respondi em um outro podcast que eu estive participando, que nós temos direitos e deveres como qualquer outro cidadão. Agora, nós não podemos tampar o sol com a peneira e dizer assim, ah, mas a política tem muita corrupção. A corrupção, muitas das vezes, qualquer local que você está, você pode se tornar um corrupto. Sim, Isso vai determinar o seu caráter. Se você quiser ser um corrupto, você vai ser aonde você estiver. Seja na sua empresa, seja na igreja, seja em qualquer ambiente. Então, não é a política que faz com que as pessoas se tornem corruptas. Na realidade, muitas das vezes, quando a pessoa está lá na política e ela é corrupta, na realidade ela simplesmente está revelando algo que ela já era muito sim, antes de chegar lá. Então, isso a gente precisa quebrar. sim, Precisa quebrar isso. E nós precisamos compreender que nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos adultos, mulheres, nós temos idosos, pessoas nas nossas igrejas, nossos ministérios, que também dependem da saúde pública, da sim, educação, saneamento básico, sim, infraestrutura, ou não depende? E tudo isso é o quê? Política. Então, quando você vai em um pronto-socorro, que você vê um atendimento ruim, um atendimento péssimo, eu tenho plena convicção, seja você favorável ao político ou não, eu tenho certeza que quando você está em uma situação difícil, em uma rua toda esburacada, você logo pergunta, cadê os políticos da cidade? uhum, Mesmo que você não gosta, mesmo que você não comunga das visões, eu não gosto de política, mas você chegou em uma escola que você vê que a estrutura da escola não está adequada. Você chegou numa creche e viu que aquela estrutura da creche não está adequada para o seu filho poder estar ali. Logo você vai pensar no político, mesmo você não gostando da política. verdade. Então, na realidade, política não é uma questão de gostar. Eu preciso fazer
parte do processo Sim. político. Não tem jeito. Nós precisamos fazer parte do processo É uma político. necessidade, né? É uma necessidade. Sim. Nós precisamos ser extremamente inteligentes, pois nós temos a Bíblia, o nosso manual de instrução. Sim. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, e temos a Bíblia como o livro mais lido do mundo. Ainda que alguns ainda diz que a Bíblia foi escrita por homens, que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, e por que acreditar na Bíblia? Agora, se alguém não acredita na Bíblia, então por que está lendo ela? Sim. Então por que está fazendo menção do nome dela? Porque a Bíblia realmente é a Bíblia nos mostra o caminho, nos mostra o que podemos fazer. Então só pessoas inteligentes, intelectuais, que conseguem absorver o que tem aqui. Isso aqui para nós é mais do que uma joia. Sim. Isso aqui para nós é coisa linda. Para quem pega a Bíblia e começa a extrair dela lições, você tem lições aqui para tudo, para filho, para adolescente, para jovem, para adulto, para qualquer categoria, para qualquer classe de pessoas. Tanto é que Jesus falou para todos os níveis de pessoas. Jesus não ficou. Tem pessoas que pensam que Jesus falou para pessoa simples, simplesmente. Entendeu? Quando nós olhamos para a Bíblia, muitos, né? Não estou dizendo nós, mas muitos olham a Bíblia e parece que a Bíblia é feita para pessoas simples, que não tem o grau de raciocinar, não tem condições de raciocinar, não tem capacidade cognitiva. Não, pelo contrário, as pessoas mais prósperas, as pessoas mais bem evoluídas em todo o universo, ele tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, como seu manual de instrução. Sim. É interessante a forma que o senhor aborda a Bíblia, porque é um livro que transmite uma comunicação para todos os tipos de público. Exato. Então não tem nenhum público que fica de fora, né? Exato. Às vezes é a forma que as pessoas enxergam a Bíblia que é distorcida, mas a Bíblia ela é completa. E interessante que o senhor abordou que utiliza a instrução da palavra de Deus para atuar na forma da sua política, na forma do seu governo, e isso é muito importante. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Fique à vontade. O que te motivou para assumir o posto de vereador? Essas perguntas são interessantes, hein? Perguntas boas. E, de fato, é interessante porque nós precisamos levar clareza para o nosso ouvinte, para a nossa população. O que me despertou? Primeiramente, eu sempre carrego uma frase comigo de Albert Einstein. Loucura é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Uau. Baseando nessa fala, eu pensei comigo, falei, gente, sempre eu faço as mesmas coisas. Sempre eu estou insistindo nas mesmas coisas. Então, eu não estou vendo o resultado. Me despertou o desejo de poder participar do processo político. Me despertou o desejo, primeiramente por quê? Porque eu via, por exemplo, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, eu olhava aquele prédio na nossa cidade, isso aqui é coisa rara, tá? Não falei isso em local praticamente nenhum. Uhum. Eu olhava o prédio da nossa cidade e falava, poxa, isso aqui é só pra gente importante, nego grande, nego que tem condição gigantesca para poder estar aqui. Humanamente falando, Angelino não tem como ocupar um cargo desse. Poxa, um camarada simples, não tem padrinhagem política, não é da terra. Eu sou poucos anos aqui, moro poucos anos aqui em Conselheiro Lafayette, então, naturalmente, humanamente falando, seria impossível Angelino ocupar um cargo público aqui na cidade. Até porque, como eu falei anteriormente, não tem padrinho político, condições financeiras ele não tem. Um camarada naturalmente pobre. Sim. Entendeu? Quem é que vai dar crédito de confiança para alguém que está começando agora? Simples. Entendeu? E o nosso meio é ainda mais complexo ainda, porque muitas pessoas não nos dão crédito. Sim, sim. Entendeu? Sim. As pessoas olham para a gente
e julga a gente o tempo todo e acha assim, poxa, esse aí, será que não chega? Vai ter uns votinhos, não chega. Uhum. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, Sim. nós surpreendeu. Deus surpreendeu. Eu olhei aquele prédio e falei, não, Deus, um dia o Senhor vai me colocar aí. E quando o Senhor me colocar aí, eu quero fazer a diferença. E aí, Deus colocou um desejo assim fortemente no meu coração. Só que aí, o mais interessante, meu amigo pastor Felipe, é porque é o seguinte, o desejo nasce dentro do coração da gente, só que muitas das vezes, para a gente colocar para fora, a gente mesmo cria um bloqueio dentro de Uhum. nós. Uhum. Entendeu? Sim. A gente cria um bloqueio dentro de nós. A nossa mente, ela precisa passar por um processo de evolução, de mudança, Sim, ou sim, seja, conhecido como metanoia, né? sim. Acho que é isso mesmo, É né? a Que mudança de fala, uma mente. mudança de mentalidade. E aí eu falei assim, gente, um povo mais com a mentalidade fechada, principalmente no nosso meio. Eu falei, como que eu vou levar isso para as pessoas? Como que eu vou levar isso para as lideranças? Como que eu vou fazer com que eles entendam a necessidade, a importância de se ter um representante Sim. que de fato busque não só para os interesses do nosso povo, mas de fato olhe para as necessidades da nossa cidade. Sim. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho que arrumar uma forma. Um belo dia, nós somos cristãos e nós também somos espirituais. Sim. E eu estava na minha copa, na copa da casa, na minha casa, a luz apagada, e é coisa divina. E só acredita aqueles que realmente têm Deus e sabe que Deus faz na Uhum. nossa vida, sabe que Deus pode fazer. E Deus desceu na minha mente tudo Uau. o que eu deveria fazer. Uau. Tudo que o Angelino deveria fazer, Deus Uau. colocou assim, ó, Glória a Deus. rápido. Naquele dia eu não tive nenhuma dúvida mais. Uau. Eu falei, agora eu tenho que começar. Uau. E aí, como o lema conhecido, né, do Angelino, aí eu parti para cima. Papai do céu me deu até o lema, vai para cima. Uau. Entendeu? E aí eu fui para cima. E eu falei, Sim. Deus, eu começo aonde? Deus foi me dando a instrução. Sim. Eu comecei a chamar algumas pessoas. E eu falei, Deus, quem que eu chamo primeiro? E Deus falou, olha, chama fulano. Eu Uhum. falei, irmão, Foi criando foi alianças. criando aliança. Eu falei, irmão, eu preciso conversar com você. Sim. Pessoas que nunca tinham ido à minha casa. Eu falei, preciso conversar com você. Eu quero que você venha até a minha casa. E mais interessante é que a primeira pessoa, eu falei assim, poxa, ele mexe com tal coisa e ele talvez deve estar imaginando que eu estou querendo alguma coisa e não é nada disso. Uhum. Eu Uhum. falei assim, quando ele chegou lá, eu abri o coração. Falei, olha, o propósito meu, o projeto meu é esse. Só que eu tenho que rasgar o coração e falar abertamente e ser franco com você. Uhum. Dinheiro, eu não tenho. Condições financeiras, Uau. Angelino, não tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem coragem de abraçar esse projeto comigo? Meu irmão, não é todo mundo que tem coragem de entrar na guerra contigo. Sim. Aí o rapaz chegou para mim, virou para mim e falou, pastor, eu voto em você. Isso aí você pode ter certeza. Eu te dou crédito de confiança. Minha esposa, eu falei, não, você não entendeu. Não é isso que eu quero. Isso aí eu já sei. Isso aí eu confio em você. Eu quero além disso, eu quero que você abraça comigo. Quero que você me abraça. Uau. Entendeu? Uau. E ele falou para mim, ó, tá fechado. Era a conexão mesmo, É uma né? conexão. Sim. E naquele dia, por incrível que pareça, se não me falha a memória, eu acho que já seria umas 10h30 da noite para 11 horas da noite, tá? Se eu não estiver errado. Naquele mesmo dia nós começamos o projeto. Naquele mesmo Uau. dia, começamos o projeto, elaborar tudo. E Uau. muito bem elaborado. Sim. E Deus foi dando a instrução, passo a passo, aonde nós deveríamos ir. Uau. Então, o mais interessante é quando você está no propósito de Deus, Sim. quando está no plano de Deus, meu irmão, vai para cima que vai dar certo. Legal. Aí, pastor, você enfrentou crítica? Claro, até hoje eu Normal. enfrento crítica. Normal.
E eu sempre falo uma frase de Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Uhum. Ele fala da seguinte forma, que só tem direito de criticar aquele que pretende ajudar. Irmão, Uau. me critica à vontade. Agora, entenda uma coisa. Se você tiver com a intenção de me ajudar, tá tranquilo. Agora, todas as pessoas que criticam, você precisa saber de um fator. Quem te critica, ele conseguiu chegar onde? O que ele está construindo? Uhum. Se ele nunca conseguiu chegar em lugar nenhum, essa Hum. crítica você pode descartar. Sim, sim. Como que você dá ideia por uma crítica de alguém que é alguém Quem que não nunca chegou em lugar construiu nenhum, nada, né? nunca construiu nada, Sim, nunca construiu uma carreira? sim, Porque nós criticar é muito fácil. Muito fácil criticar, meu irmão. sim. Qualquer pessoa pode, é coisa mais fácil é criticar. Agora eu quero ver o camarada ser macho e corajoso e falar: "Ó, não, eu não vou te criticar, mas eu vou sentar na mesa Uau. para te dar uma força, para te dar uma Sim, ajuda, sim, para te dar uma ideia". Entendeu? sim, Então, infelizmente, a vida é assim. Agora, a vida, meu amigo pastor Felipe, não é mais quem bate, sim. mas é mais quem aguenta apanhar. Uau, uau. Eu acho interessante algumas coisas que o senhor abordou aí, o pastor Angelino. A primeira é o tema, né, dessa live, que é a importância dos relacionamentos. Exato. É, por que importância? Porque ela tem poder de potencializar, como também de bloquear. Exato. Então, da mesma forma que quando o senhor iniciou um projeto que Deus tinha te dado, ali o senhor teve que pedir uma direção de Deus, quem entraria nessa junto com o senhor? E aí formar essa conexão com o direcionamento de Deus potencializou o resultado, e eu creio que primeiro, com a ajuda de Deus, essa conexão te ajudou a alcançar o posto, né? E uma outra coisa interessante que o senhor falou, que eu achei bom pontuar aqui, é sobre as pedras. Porque quem não constrói nada, ele vai perder tempo ou investir tempo em julgar pedra em quem tá construindo. Por isso, quando Noé está construindo a arca, as pessoas vão criticar. E Exato. legal que Noé não se perde pelas críticas, ele continua criando, construindo. E eu acho que é isso que o senhor fez, indiferente do que os outros estão achando, a opinião das pessoas. E assim, pastor Angelino, o quanto o projeto é grande, mais loucura tem e mais crítica vai possuir. As Exato. pessoas vão vir falar, cara, não é para você, eu te conheço. E acho que as pessoas que estão próximas, acho que vai criticar ainda mais, porque, Exato. cara, eu te conheço. E Exato. aí enfrentar essa barreira, fica aí um recado, né, do pastor Angelino, que talvez você está passando por essa situação e precisa de enfrentar esse desafio. Então foca naquilo que Deus te deu. Quando Deus alimentou o meu coração para alguns projetos que a gente faz, é loucura mesmo para os homens. Quando as pessoas vierem te criticar, falar que é loucura, cara, talvez você está no caminho certo. Exato. Meu irmão, eu sempre falo da seguinte forma: você nunca vai surpreender ninguém se alguém já olha para você e fala: "Não, isso aí eu já sabia". Agora, quando alguém olha para você e fala: "Não, isso aí eu não acredito não. Não, esse não. Ele não tem competência para isso. Ele não chega". Sim. Aí sim é surpreender. Uau. Você nunca vai surpreender ninguém se Com o alguém já natural, né? sabe, fala: "Não, ele já tem condições para isso". Sim. Entendeu? Ele já consegue, ele já tem tudo para chegar lá. É a superação, né? Você só Exato, supera aquilo que não é exato. normal, né? Sim, É sim. muito forte, tá? Legal, Muito legal, forte. legal. Pastor, eu gostaria também de aproveitar que já que a gente está nesse assunto sobre a sua carreira, né? E eu queria te fazer uma pergunta, como que a sua família, porque eu acho que os embates quando vêm de fora, né, das pessoas, de colegas, enfim, da sociedade, eu acho que é mais tranquilo para suportar. Agora, o principal e primordial quando a gente encontra paz e apoio na nossa família, né? Eu queria te fazer essa pergunta. Como que a família do pastor Angelino recebeu esse direcionamento quando o senhor falou, olha, nós vamos fazer isso daqui? E aí, Olha, qual foi a reação? é muito interessante também essa pergunta, meu amigo, porque é o seguinte, a minha esposa, ela nunca foi um bloqueio na minha vida. Sim, A minha esposa, ela acredita muito no meu potencial. ó, Isso faz toda a diferença na vida sim, de um casal. sim, Quando
casal, ele se identifica, ele tem as mesmas conexões, pode ter certeza que está tranquilo, vai dar Uhum. tudo certo. A minha esposa, ela é bem diferente de mim. Uhum. Eu sou, já falo muito, né? Converso Tirado, muito. né? Minha esposa é mais na dela, Sim, mas a minha esposa sempre me apoiou, que legal. sempre deu suporte, tudo que é necessário. E o mais interessante também que eu quero compartilhar é que, mesmo estando como vereador, a gente, como eu falei anteriormente, a gente recebe muitas críticas, né? Sim, Elogios também, graças a Deus, a gente recebe também, mas a gente também é alvo, né, das críticas, né, de várias pessoas. A gente acaba ocupando um cargo sendo público, né? Então, uma coisa que eu não deixo chegar dentro da minha casa é as coisas lá de fora. Eu uhum. separo muito isso, sabe? Entendi, entendi. Isso é bom. Isso você pode. Protege a família, né, pastor? Protege. A minha família, a minha esposa, muito bem, você pode perguntar. Ela é uma pessoa que nunca eu levei um problema Sim. de lá de fora Uhum. para dentro da minha casa. Que legal. Eu separo Você muito bem sabe isso. que aí você blinda, né, o pastor? Exato, Porque a Bíblia vai dizer que a mulher é o vaso mais frágil. Não é mais exato. fraco, é mais frágil. Frágil. É a sua esposa. Me deu todo o apoio, cada etapa, né, cada avanço, cada resultado que a gente obtém. Eu acredito que a família é a sua base, né? É a Sim, primeira a vibrar com você. sim, É a sim, primeira a vibrar com você quando você consegue chegar em algum objetivo. sim. A família torce, né? Minha esposa torce, minhas filhas, né? Que legal. Meus filhos são bênção de Deus na minha vida. Sim, interessante. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão das suas conexões. Você falou sobre, né, no início, que conectou com alguém e que essa conexão te impulsionou, né, a Exato. assumir essa carreira. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual que, até deixar aí também, para quem está vendo, né, ouvindo, assistindo essa live e podcast, qual que seria o conselho do pastor Angelino quanto à conexão, a formar amizades sólidas, a conectar com pessoas certas? Porque eu creio que tanto antes de se tornar vereador quanto depois, houve várias transições, né, de Exato. amizades, É. pessoas vieram, outras se distanciaram. E aí, qual que é o conselho do pastor Angelino concernente a essas conexões? Olha, é muito bom. Eu vou explicar isso aqui. Eu vou tentar explicar em poucas palavras. Uhum, As amizades, as pessoas em nossa volta influenciam muito, sim. muito. Segundo pesquisas, confirmam que você vai se tornar, dentro das 5 pessoas que você mais tem conexão, Uhum, dentro das 5 pessoas que você mais se relaciona, você, naturalmente, você se torna, sim. entendeu? Então, o mais interessante é você precisa entender que nós estamos no mundo, Uhum. precisamos relacionar com pessoas, mas precisamos ser seletivos, Uau. tá? Sim, Eu me relaciono com várias e várias pessoas, todos sim, os dias, todos os dias. Pessoas com opiniões diferentes da minha, com divergências de opiniões, sim. com ideias completamente equivocadas do Angelino. Uhum. Elas também não são obrigadas Sim, a se relacionar comigo, sim. ter uma proximidade comigo. Mas eu sempre falo o seguinte, se não me falha a memória, não sei se foi Tancredo Neves que falou essa frase que as ideias brigam e não pessoa. Então, ou seja, eu Uhum. entendo que é o seguinte, para o meu convívio, para o meu relacionamento, para me Uhum. aprimorar as minhas ideias, eu faço uma seleção de pessoas. Ah, top. Para debater ideias, eu debato com qualquer um. Uhum. Debater Sim, ideias, eu sim, debato com qualquer pessoa. sim, Agora, relacionar, você precisa ser seletivo. sim. Então, ou seja, se você quer ter uma vida promissora, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja na empresa, igreja, qualquer ambiente,
no seu relacionamento com a sua esposa e vice-versa, amigos, você precisa saber quem você vai querer levar com você. Sim. Entendendo que quando você coloca uma pessoa na sua vida, você precisa entender que aquela pessoa ela vai viajar com você. Você precisa entender que um projeto, para você colocar alguém num projeto, você precisa entender que é como se fosse você convidar alguém para viajar com você. Quem você convidaria para fazer uma viagem do seu sonho? Fala para mim. Sim. Minha esposa, as pessoas que eu quero ao meu lado. As pessoas que você mais se sente bem. Sim. As pessoas que você mais se sente confortável. Sim. Então, ou seja, se essas pessoas que você colocaria dentro de um carro, dentro de um avião, para viajar junto com você, essas pessoas aí Que legal. pode definir o seu sucesso. Sim. Então, ou seja, as 5 primeiras pessoas que você mais convive, ela pode determinar o seu sucesso, como também pode Legal. determinar o seu fracasso. Eu acho interessante até deixar isso daqui como atividade. Se você está aí nos assistindo, isso vai servir como uma atividade para você. Quando você quer viajar, pastor Angelino, para um lugar, você quer pessoas que vão encarar o desafio junto. Exato. Pagar o preço, disponibilidade de tempo e tudo mais. Ó, nós vamos encarar essa viagem junto. Só que o senhor usou essa expressão e eu acho muito legal que a gente pode colocar até de uma forma de atividade para as pessoas fazerem. É o quê? A gente tem um acesso ao WhatsApp, então é muito rápido de você fazer isso. Pega aí as cinco pessoas que você mais se relaciona, como o pastor Angelino sugeriu aqui, e mande uma mensagem para ela. Talvez você tenha um projeto igual o pastor Angelino, de se tornar na carreira política aí. E aí, manda essa mensagem para essa pessoa. E aí, você topa ir comigo? Por quê? Porque às vezes a gente tem sonhos de chegar em algum destino e essas pessoas que a gente está relacionando, elas não vão ir junto com a gente. Exato. E aí a gente fica cultivando esses relacionamentos que nos vão chegar a lugar algum. Então faça essa atividade. Talvez você tenha algum projeto aí, não sei. Mande para essa pessoa e vamos ver a resposta que essa pessoa vai dar. Porque dessa forma, pastor Angelino, dá para fazer uma seleção das amizades que a gente precisa de ter e amizades que às vezes a gente precisa de largar. A Bíblia vai relatar isso sobre Abraão e Ló. Exato. Chega um momento que a Bíblia vai dizer que os pastores estavam brigando e Ló vai chegar e falar, Abraão, não dá mais. E aí é esse discernimento. Quem que você vai ter que deixar, né? Eu queria te fazer uma pergunta, pastor Angelino, que tem tomado muito essa geração, que é sobre o vitimismo e a necessidade de aprovação. Porque, às vezes, dentro desse assunto que a gente está conversando, as pessoas carecem de aprovação dos outros. Imagina o senhor, quando veio a convicção de Deus de agora eu vou encarar a empreitada política e se eu tivesse bloqueio nessa necessidade de aprovação, talvez eu não conseguiria ter chegado aonde o senhor chegou. E aí eu queria que o senhor desse um conselho para essa nossa geração, para o nosso povo, sobre esses dois mal que tem tomado a geração, que é o vitimismo e a necessidade de aprovação. Como sair disso? Como libertar desses dois males? Infelizmente, hoje, no nosso meio, né, no nosso convívio, nós estamos passando uma fase muito complexa, muito difícil. Nós estamos percebendo que a juventude, principalmente, tem se tornado tem percebido muito a necessidade de ter grandes aprovações. Hoje nós estamos percebendo que a nossa juventude não possui uma maturidade, uma maturidade dos jovens mais antigos. Não sei, não é que eu seja antigo, né? Uhum. Mas a gente já tem uma experiência, né? Um pouco novo. mais. Então, o que acontece? O que isso trouxe? Através da tecnologia, a tecnologia ela é muito, muito boa, mas a gente precisa entender que a tecnologia também, se a gente não souber utilizar, Sim. ela vai trazer uma grande consequência negativa para nós. Principalmente, a gente precisa entender que aqui
nós estamos aqui conversando e não tem um mar de competição. Quem conhece mais, quem entende mais. Sim. O problema é quando a gente entende que aqui nós estamos para competir, né, e não para bater papo, conversar, uma conversa amigável, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo e nem você vai conseguir, Sim. tá? Porque você está querendo provar alguma coisa. Eu não Uhum. tenho que provar nada para você, Sim. né? Sim. Se eu tiver que provar alguma coisa, eu tenho que provar algo para mim mesmo, Sim. entendeu? Sim. Então você não tem que provar algo para o outro, você tem que provar algo para você mesmo. Sim. Então, essa questão de aprovação, ela é muito complexa. Por quê? Porque ela traz dentro do nosso subconsciente que eu preciso toda hora que você me aprove nisso, me aprove naquilo, porque se Sim. isso não acontecer, eu vou ficar deprimido, vou ficar Uhum. ansioso, vou ficar preocupado, vou pensar o que você está pensando de mim, o que você está achando de mim. Sim. Então, na realidade, nós precisamos entender que não é sobre falar do outro, ou seja, que o outro aprove, mas é falar de mim mesmo. O que eu acho de mim? O que o Angelino acha? O que eu acho de mim? O que eu penso de mim? Né? É claro que também nós não podemos criar dentro da nossa mente uma fantasia. Sim. Né? Nós precisamos construir. Tudo na vida é uma construção. Sim. Né? A partir do momento que você constrói, você depois chega numa conclusão. Poxa, Sim. eu sei quem sou eu. Sim. Entendeu? Sim. Eu sei quem sou eu. Sim. Eu acabei de falar isso agora numa ministração anteriormente. Quando João Batista, os discípulos de João, no capítulo 3 do Evangelho que João escreve, no capítulo 3, versículo 30, João fala, olha, convém que eu me diminua e que ele cresça. Sim. Na realidade, dentro do contexto ali, os discípulos de João chegou para João com preocupação e falou, olha, é o seguinte, João, Jesus está batizando mais pessoas. As pessoas estão indo mais a Jesus do que você. Se naquele momento João não sabe quem ele era, ele ficaria ofendido. Sim. Talvez ele se sentiria frustrado naquele momento. Se ele tivesse esse bloqueio da necessidade de aprovação, ele Isso. ia largar tudo, vamos dizer assim, o que ele estava fazendo, preocupado com o que Jesus estava fazendo, com o que os outros iriam pensar. Exato. Sim. Aí, ou seja, eu entendi o que? João entendeu qual que era o propósito dele. Uhum. João sabia para que ele veio. Uau. Sim. A partir do momento que você não tem uma definição, uma certeza para que você veio, qual é o seu propósito aqui na Terra, você fica perdido. É como você chegar em um local, em uma cidade, e não saber para onde vai. Então, ou seja, a vida nossa, nós precisamos ter um direcionamento. Eu vim agora, o rapaz me trazendo, e ele falou, olha, para onde é melhor passar? Eu falei, nessa estrada. Ou seja, eu sei aonde eu sei aonde eu quero chegar. Você sabe o seu destino, sim. Eu sei o meu destino. Eu falei, não, eu sei aonde que eu quero chegar. Então, a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, você tem uma certeza, uma definição, ninguém mais vai trazer confusão na sua mente. Uau, nossa, muito top isso. Vou ler o comentário ali, ó. A vida não é de quem bate, é de quem aguenta apanhar. É isso aí. E eu acho que tem muito a ver com isso que o senhor falou, porque João, né, João Batista, é um exemplo muito claro, que as pessoas, de vez em sempre, né, vai questioná-lo sobre a identidade de João. Exato. A ponto de João chegar e falar assim, não, gente, eu não sou Elias, não sou Jeremias, não sou nenhum dos apóstolos. Eu sou a voz do que clama no deserto. E essa convicção de propósito, de destino, ela não traz confusão, ela não traz embate, bloqueio na vida de João Batista. E isso é muito importante. Eu queria entrar aqui em um assunto, pastor, polêmico. Então, eu creio que esse assunto, por o senhor ter passar pela carreira política, eu creio que isso foi um alvo, né? Quando você vai tentando aí, a gente vai dando prosseguimento aqui. Eu acho interessante, pastor, que quando o senhor entrou na carreira política, o senhor tem as suas convicções, como o senhor bem disse.
né? Então, o senhor já entrou já preparado com suas convicções, com seus ideais. E aí tem as polêmicas, né? Que elas vão existir na carreira política, os lados opostos, as ideias, né, diferentes. E uma delas é o que a gente vem enfrentando hoje, que é a respeito do aborto, né? Então, hoje, a gente sabe que em nossa nação tem se debatido esse assunto. E aí, para quem está um pouco alienado da situação, acha que isso é só a nível, né, de presidência, é só para as questões mais para cima de Brasília. Mas isso, pastor, essa pauta já chegou em Lafayette? Como está essa situação? Qual é a postura e a posição do senhor? Ô, Felipe, é um tema muito importante a ser Sim, falado, muito importante a ser falado. Eu quero deixar bem claro, frisar bastante aqui. Só antes de poder responder você isso, eu preciso deixar claro que política a pessoa precisa ter lado. sim, A pessoa precisa ter posicionamento. sim, Quem quer seguir na carreira política, ele tem que ter lado e ele tem que ter posicionamento, sim, né? Não sim, pode ficar em cima do muro. sim. E uma das coisas que, graças a Deus, me fez, assim, ficar um pouco mais destacado na vida pública, Uhum, devido a isso. Eu cheguei na Câmara Municipal e eu, de fato, mostrei que realmente os princípios e valores daquilo que eu defendo, eu não abro mão. uhum, Mas aí, quando alguém vai falar a respeito de aborto, alguém vai poder, talvez, falar assim, poxa, o pastor Angelino vai falar porque ele é religioso, porque uhum, ele é um pastor. uhum. Naturalmente, ele vai falar que é contra o aborto, porque ele é um pastor. Vai vincular a crença que o senhor tem, né? Exato. Sim, sim. Só que eu quero já deixar claro que a questão do aborto é uma questão muito delicada. É claro que eu sou contra o aborto, porque os meus princípios e valores, a palavra de Deus, que é a minha regra de fé e prática, Sim, não me dá margem para isso. sim, E aonde a Bíblia não me dá margem para isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu me calo. sim, Eu sim, não, eu não posso fazer mais, sim, eu não posso ir além. sim. Assim como a Constituição Federal, ela é a carta magna de todo o nosso Brasil, Uhum, para o cristão, a Bíblia é a Constituição. sim, A Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia que traz para nós o direcionamento. Ponto. sim. Contra isso, acredito que ninguém vai contra-argumentar. Certo. Ok. Só que, na realidade, a questão do aborto não é simplesmente uma questão teológica. Não é Sim, simplesmente uma questão bíblica. sim. Aí que as pessoas muitas vezes confundem. Por Hum, quê, pastor? Porque, primeiro, cientificamente, a ciência não apoia o aborto. Vamos hum, lá. O Código Penal brasileiro não apoia o aborto. hum, Então, nós precisamos entender que isso vai muito mais além do que simplesmente o lado teológico. uhum, Quando nós vamos para a teologia, nós não temos nenhum embasamento para uhum, isso. uhum. E quando nós falamos de aborto, nós precisamos salientar que 90% do nosso país professa a fé cristã. Sim, Se 90%, vamos pensar, vamos ser um pouquinho mais inteligentes. uhum, Se 90% do nosso país professa a fé cristã, eu entendo que, naturalmente, o Brasil praticamente é majoritariamente contra o aborto. sim, Então, nós não podemos prosseguir com a pauta que nós temos 90% do povo brasileiro que é contra isso, sim, porque isso fere os nossos princípios. sim, sim. Pergunta um médico mesmo, que conhece, que entende Uhum, como funciona o aborto. sim. Eu tenho o deputado, meu amigo, que é o doutor Frederico, ele fala comigo, ele fala, pastor, eu sei falar do aborto, porque eu estudei para isso. Uhum, Quem quiser confrontar sobre isso, me procura, porque eu sei falar dessa pauta. uhum. Gente, isso é triste. Olha, aborto, na verdade, é você assassinar seres, seres humanos inocentes, que estava no ventre de uma mãe, estava pronto para nascer.
e eles não têm como se defender. Eles não têm como dar o grito de socorro. Eles não têm como gritar para poder dizer assim, olha, não faça isso comigo. Quando você vê alguém sendo atacado, e esse alguém é um adulto, seja qual pessoa for, e essa pessoa ainda tem condições de gritar, mesmo ela tendo condições de gritar, pedir socorro, você fica solidário com essa pessoa. Uhum. Você fica emotivo, você fica preocupado, você não aguenta tal crueldade, mesmo essa pessoa tendo condições de gritar. Agora vem cá, como que uma pessoa que está sendo gerado dentro do ventre não tem condições de se defender, não tem condições de pedir socorro? Como que você vai fazer isso? Sim. Não pode. Então, Sim. a questão do aborto, para nós, cristãos, nós não podemos É concordar. mais do que uma convicção religiosa, teológica, é também uma conscientização racional, vamos dizer assim, né? E só que aí surge vários embates do outro lado, né? E talvez o meu papel aqui é de trazer à luz esse outro lado Exato. para preparar aqueles que também têm a mesma posição que o senhor. Eu acho que é interessante a gente trazer isso para saber trazer isso para as pessoas, a forma de responder. Então, dentro desse assunto que é polêmico, pastor, tem duas coisas. Primeiro as pessoas declaram, meu corpo, minhas regras. Exato. E aí abre, não, se é meu corpo, minhas regras, então quem manda sou eu. Queria que o senhor pontuasse isso. E uma segunda pergunta é relacionado, que é um pouco mais polêmico, ao estupro, né? Exato. Que isso o outro lado se embaseia dentro dessa fala. Então, respondendo primeiro, aí o senhor fica à vontade, qual que o senhor queira responder. Boa, boa. Você está sendo generoso. A questão do estupro, a questão do estupro, é uma questão delicadíssima. Sim. Todos nós, voltando a dizer, claro que nenhum de nós vamos apoiar uma crueldade dessa. De forma nenhuma, né? Sim. Nenhum de nós vamos apoiar algo dessa magnitude, correto? Só que precisamos entender que um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Sim. Vamos analisar com bastante carinho. Tem gente que chega a falar para mim, já ouvi pessoas, pastor, mas isso aí você tem que entender, pode ser a sua filha, pode ser alguém da sua família. É triste, penso demais. Nossa, claro que nenhum de nós quer passar por nenhum tipo de situação concernente a isso. Claro. Nenhum de nós deseja isso. Claro. Nenhum de nós, volta a dizer, deseja isso para a nossa família. Sim. Só que, volta a dizer, um erro não justifica o outro. Entendi. Agora, quando nós falamos de estupro, nós precisamos entender da seguinte forma. Primeiro o quê? Somos radicalmente contra isso. Bacana. Teve nesse estupro uma concepção, uma criança. É algo muito delicado, delicadíssimo. Pastor, então quer dizer que o senhor aprova fazer o aborto? Olha, eu vou voltar a falar novamente. A minha Bíblia, ela não me dá margem para isso. A minha regra de fé e prática não me dá margem para isso. Agora, vamos analisar com carinho todas as pessoas, seja, mulheres que passaram por essa situação, principalmente o nosso lado cristão. Sim. Se houver isso no meio, eu tenho certeza que isso mexe com todo mundo. Se houver isso em qualquer repartição nossa, eu tenho plena convicção que nós vamos ser radicalmente contra o que aconteceu, vamos procurar todas as medidas cabíveis para a pessoa ser punida. Sim. Mas também nós temos que entender que está tendo uma vida que está sendo gerada dentro do ventre. Sim. Pastor, mas isso é um horror. Eu sei que é. É triste demais. Sim. Mas seja
qualquer pessoa, mulher, qualquer mulher, Sim. ela vai ter que ter todo o amparo Sim. espiritual, psicológico, todo o suporte necessário para que realmente ela possa dar prosseguimento. O que o senhor está dizendo, pastor, me corrija se estiver errado, é que ao invés da pessoa investir no aborto, ela venha investir, né? Eu estou usando aqui investir, mas não posso nem dizer a expressão, mas se tem alguma saída para essa pessoa, que ela invista uma preparação psicológica. Exato. Porque a criança que está vindo, ela não tem culpa ou responsabilidade pelo ato. Eu já ouvi, pastor Angelino, casos que aconteceram com pessoas que foram abusadas e aí as mulheres decidiram a ter os filhos e este filho se tornou uma referência para a sociedade. E aí a pergunta é, e se essa mãe resolve abortar por causa de um ato que aconteceu, que ela foi, né, às vezes vítima da situação, mas e se ela transfere isso para a criança? A gente estaria cortando ou eliminando um propósito que Deus tem através da criança e não Exato. pelo ato que aconteceu. Então, assim, é claro que é uma situação muito delicada, existem casos e casos, né? Mas essa orientação que o senhor deu é muito importante, porque vamos investir como igreja para amparar, né? Já que a gente está falando aqui no meio também cristão, vamos amparar essas pessoas, porque às vezes há um embate muito grande e aí é muito fácil a gente pegar um assunto aqui e como uma bola, jogar para lá, jogar para cá, e Exato. pronto, e ficar por isso Exato. mesmo. Então, assim, a sabedoria, da delicadeza que o senhor trata este assunto é muito importante, porque nos mostra a responsabilidade de cuidar desta pessoa, de zelar, e não fazer isso que o senhor disse, trazer um erro, né? Um erro não Exato. justifica o outro erro. É isso aí. É como eu falei, um erro não justifica o outro. E seria um grande prejuízo, eu acredito um grande prejuízo quando você olha para uma situação dessa e simplesmente você... Porque muitas das vezes, o pastor Felipe, nós temos que agir com duas visões. Sim, Nós temos que saber agir com o coração e com a razão. sim, sim, A gente temos que tomar muito cuidado que o coração nosso, muitas das vezes, é o lado mais emotivo, sim, né? sim, É o lado que envolve sentimento, né? sim, Sentimento é fora do comum, sim, entendeu? O coração nosso, a gente fala, nossa, que isso? Isso não pode acontecer. sim, Só que a gente também tem que virar a chave e falar, não, peraí, eu não só posso agir com o coração, sim, eu tenho que agir com a razão. sim, Quando o juiz ele está para julgar uma causa, naturalmente ele não vai com o coração, uhum, ele vai com a razão. sim, Quando você vê Salomão, quando foi julgar a causa daquelas duas mães, né? sim, Aquele julgamento não foi com o coração, foi com a razão. sim, Porque quando ele sim, fala assim, olha, para mim descobrir de fato de quem é o filho, porque uma mãe falava, o filho é meu, a outra falava, não, o filho dela morreu na noite anterior. E como que Salomão iria descobrir quem é que está falando a verdade? Como que Salomão ia saber que uma delas estava mentindo? Salomão, por ser dotado de tanta sabedoria, ele olhou e falou, olha, vem cá, traz uma espada. uhum, Faz o seguinte, parte essa criança e dá uma metade para cada um. Você acha que ele estava falando com o coração ou com a razão? Ele estava falando com a razão. Por quê? Porque para ele descobrir quem é que estava falando a verdade. sim, sim, Então, naquele momento, a verdadeira mãe se prostra e fala, não, eu prefiro que meu filho fique com ela, sim, mas que ele viva. sim, Aí ele pegou e falou, ó, a mãe de fato é essa aí. Pode legal, pegar o filho e entregar na mão dela. Então, a gente tem que saber agir. A gente sim, tem que tomar muito cuidado. para não ir para as Né? emoções e piorar a situação, né? Exato. Interessante, pastor, quando o senhor aborda Salomão, para a gente ver até a Bíblia, né, posiciona com isso.
Porque Salomão, hoje, né, de forma bíblica, é vista como alguém, uma autoridade em sabedoria e em conhecimento. Só que, vamos voltar um pouquinho. Salomão é fruto de um adultério entre Davi e Betseba. Imagina se Betseba, devido ao desastre, porque daqui a pouco agora o esposo, o marido dela, o rei dá uma ordem de execução, né? Porque o que Davi fez foi uma ordem de execução para o marido. Exato. Então imagina se Betseba pega, peraí, eu já sofri tanto, eu vou abortar essa criança. Ela estaria abortando Salomão. Exato. Então, assim, a gente trazer esses exemplos vivos para as pessoas entenderem que é mais do que uma decisão de uma mãe, também implica em um futuro do filho. Exato. Sem dúvida. É uma decisão. Então, tô respondendo aqui naturalmente, tá? É Sim, tranquilo. sim. Às vezes eu sou meio eufórico, mas é Sim. porque sou assim mesmo, falo muito, né? Mas é isso aí. Ô, pastor Angelino, para a gente chegar ao fim aqui, o pastor tocou um projeto e eu gostaria de fazer a primeira pergunta, qual que é a visão, né, para este ano, ainda dentro da carreira que o senhor atua na política, qual que é aí o projeto, se tem alguma coisa que o senhor pode falar aqui para a gente, contar, abrir o coração aí, fica à vontade. Ô, meu amigo, chegar na Câmara Municipal, como falei anteriormente, foi um grande desafio, mas Sim, o mais interessante você chegou no propósito, chegou? sim, O problema chegou no propósito, mas e agora? O que fazer depois que chegou no propósito? certo, certo, Esse foi um desafio, o né? ponto interessante, porque nós chegamos, né? Então, quando chegamos, tudo para nós foi novidade, Uhum, porque não conhecia como funcionava, como que era a Câmara Municipal, como era o poder legislativo. A gente não tinha essa maestria, né, de saber na prática como funcionava. uhum, Então, tudo para nós foi novidade, só que o mais interessante é que tudo quanto vem de Deus para a nossa vida, Deus vai dando direcionamento. sim, sim. E o objetivo meu foi realmente de vir para fazer a diferença e partir para cima mesmo. De fazer a diferença e falar assim, não, eu Sim, quero que as pessoas tenham uma visão diferente da política. sim, sim, Né? sim, Eu não quero ficar sentado na cadeira pensando assim, olha, eu vou ficar sentado na cadeira aqui esperando alguma coisa acontecer. sim. Não, Foi pra cima mesmo. fui para cima, fui para a rua, fui para pronto-socorro, fui para PSF, fui para a escola, fui para a creche, fui Sim, para todas as repartições públicas, sim, fazer realmente o trabalho que deveria ser feito, né? Então, esse ponto foi interessante. Quando vem o projeto, os projetos que Deus colocou no meu coração, aí eu falei assim, moço Deus, o senhor é demais. uhum, Eu falei assim, o mais interessante é que você precisa entender da seguinte forma. Acredita que vai dar certo. uhum, Quando está dentro do propósito, vai dar certo. uhum, Eu comecei e falei assim, gente, eu preciso criar algumas leis. Eu preciso ajudar a cidade com algumas coisas. O que eu vou fazer? Eu comecei, primeiramente, claro, eu sou cristão e eu entendo que o poder da palavra de Deus, ela muda vidas, né? uhum, Então, como cristão, eu comecei a pensar qual seria o projeto importante a ser implantado em nossa cidade. entendi. E aí eu comecei a pensar como poderia fazer isso. E eu fui no espaço de um amigo, e esse espaço chama Celebre, um Hum, espaço de aluguel que eles têm lá, e chama Celebre. E quando eu cheguei lá, virou-se uma chave na minha mente, e aí veio a seguinte frase na minha mente: celebrai. Eu falei, opa, eu vou criar o Celebrai em Conselheiro Lafayette. uhum, Aí aquilo nasceu na minha mente, mas era muito novo e eu precisava de alimentar para que aquilo pudesse vir a crescer. sim. E como é um grande desafio, né, não é fácil, a gente pegou e mesmo assim foi dando forma, né, ao projeto. Só um minutinho, pastor.
Você consegue colocar aí, Emanuel? Acho que tem um vídeo, não tem, sobre Tem, esse tem projeto? sim, Qual que tem. é o Instagram pra gente já colocar ali? Você sabe Tá, o qual que é? vereador, tá, vereador Pastor Angelino, Tá lá no seu perfil mesmo? está no Então, meu quando você vai perfil. contando ali, vai preparar ali pra nós. Exato. E o que que acontece? Aí veio, eu falei assim, gente, eu preciso criar. Aí eu comecei a destinar alguns recursos, né? Sim, Que eu falei assim, não, esse recurso vai ser para finalidade do Celebrai. sim. E na realidade o Celebrai surgiu, Aí, ó. o primeiro Celebrai surgiu o ano passado. Isso, esse Pera aí só um mesmo. minutinho, deixa ele concluir ali, Emanuel. Pausa aí. O primeiro Celebrai surgiu o ano passado Sim, e foi um sucesso, arrastou multidão. É, foi comentário em toda a nossa região. E sim. aí eu falei, não, o Celebrai não pode ficar simplesmente vago. E eu Uhum, preciso que o Celebrai vire lei. E aí eu juntei o meu corpo jurídico. uhum. E aí hoje o Celebrai é lei em nossa cidade. Ele Glória a faz Deus. parte do calendário oficial da Glória a nossa Deus. cidade. Então, Glória a Deus. esse foi um dos primeiros projetos assim que nasceu de uma forma assim tão tremenda dentro da minha mente e se tornou realidade Uhum. e um sucesso. E tudo indica que esse ano, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ser um sucesso novamente. E vai ter esse ano. Vai ter. Revela pra nós aí a data, já tem? Olha, provavelmente vai ser no dia 23, 20, acho que 21 de setembro, Vinte e né? um de setembro. Porque entra em conexão com o aniversário da cidade, né? Sim, Entendeu? sim. Então é o único evento que celebra o aniversário da cidade. Que Hoje. legal, que legal. Graças a Deus por isso. E vamos passar o vídeo ali? Tem uma reunião muito produtiva com o Conselho de Pastores da cidade de Conselheiro Lafayette. E é claro que vem novidade por aí. Olha, o próximo Celebrai será organizado de uma forma muito linda e eu tenho certeza que você vai participar com a gente. Você vai conferir no vídeo aí o evento do ano passado, mas aguarde, porque esse ano de 2024 eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus, tá? Deus abençoe e, sem dúvida, venha se unir a nós nesse mesmo propósito e nesse mesmo objetivo. Um forte abraço e até breve. Aí tá aí, ó. Quem não tem ainda o pastor Angelino, já aproveita e segue ele para você ficar por dentro das novidades. Pastor que a gente tem acompanhado, né, o seu trabalho, o seu empenho pela causa do evangelho e também, né, pela nossa cidade, a causa da nossa cidade em todas as áreas aí, seja social, seja pública, seja ideológica, né, enfim, Exato. todas essas questões o senhor tem feito com muita maestria, com muita dedicação, que Deus continue abençoando. Pastor Angelino, quero te agradecer, mas eu não poderia deixar de agradecer sem te dar um presente para o senhor. Deus abençoe aí, para quem não sabe, né, para a glória de Deus, a gente tem essa ferramenta que tem alcançado vidas, né? É um projeto que Deus colocou no nosso coração, a Jornada Nova Criatura, e eu gostaria de deixar isso com o senhor, tá bom? Esse livro, ele vai muito mais além do que eu imaginava, até porque a gente conversou recentemente, e é interessante de que quando se fala a jornada da nova criatura, tudo se indica que parece que esse livro trata somente de uma pessoa que é novo convertido na Sim. fé. Mas esse livro vai muito mais além do que isso. Então, simplesmente não se trata de uma pessoa que chegou hoje, se batizou, se tornou cristão e fala assim: poxa, e agora? A jornada da nova criatura, ela vai muito mais além do que essa conversão simplesmente. Sim. Isso aqui é uma jornada para qualquer pessoa. Isso aqui para nós é muito brilhante. Eu parabenizo por esse livro. Amém. Tenho certeza que esse livro está alcançando diversas vidas, Glória a Deus. diversas famílias, e eu tenho plena convicção que esse livro está se tornando, na vida de muitos, né, uma luz para que essa pessoa possa ter um direcionamento. Glória a Deus. Tá? E parabéns, agradeço imensamente
por esse presente. Pode ter certeza que já está dando muito fruto. Amém, em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe. Você que está aí nos assistindo, eu peço a você que se inscreva do nosso canal. A gente está com um canal iniciando agora. Consegue colocar aí na live, Emanuel, o link aí da, do canal? Se você conseguir, coloca aí. Depois a gente vai postar esse vídeo também no nosso canal, porque nem todo mundo conseguiu pegar, talvez, a live do início ao fim. E isso vai para o nosso canal do podcast. Então, escreva lá. A gente vai ter aqui, Pastor Angelino, também outras pessoas ilustres, né? Também sentado a essa mesa, que o nosso propósito aqui é alimentar, é cultivar relacionamentos e trazer, né, essas experiências, como o senhor muito contribuiu para as pessoas que assistiram esse podcast. Então, meu forte abraço, que Deus em Cristo abençoe a vida do senhor, todos aqueles que nos estão vendo. Pode fazer as considerações finais aí. Meu amigo Pastor Felipe, muito obrigado pelo carinho. Foi um bate-papo muito bom, muito bom. E espero ter conseguido, né, ter explicado, trago novidades importantes para vocês. Eu quero deixar só uma prévia rápida, tá? Do trabalho que nós estamos desenvolvendo em nossa cidade. O trabalho do vereador Pastor Angelino tem sido de uma forma assim árdua e com muito afinco e com muita dedicação. A gente tem se esforçado para atender a nossa população. Sim. Todas as pessoas que entram em contato conosco ou que vai até o nosso gabinete, nós temos realmente atendido com carinho, com prazer, Sim. com Inclusive, dedicação. eu já estive lá. Tá vendo? Fico feliz com isso. E claro que você já está convidado para voltar lá novamente, Amém. tá? Pode deixar. E o nosso trabalho em todos os bairros da nossa cidade tem surtido muito efeito. Sim. As pessoas nos convidam e a gente vai com alegria fazer as respectivas fiscalizações. Sim. E trazendo assim um alento ao coração de várias pessoas que necessitam tanto de melhoria no seu bairro, né, na sua rua, em qualquer situação. Sim. Eu vou dizer, claro, em tudo a gente consegue resolver? Não. Sim. Mas uma coisa é fato, nós estamos insistindo, persistindo, estamos batalhando e realmente quem batalha, quem luta, sempre obtém um resultado. Conseguimos trazer diversos recursos para a nossa cidade. Recentemente recebemos, por intermédio do doutor Frederico, 500 mil reais, que estive a Brasília, né, para buscar esse recurso, e o deputado doutor Frederico foi muito solícito em nos atender, e esse recurso será aplicado para a infraestrutura, e também trago mais 100 mil reais para o Hospital Queluz, podendo assim dar um pouco de contribuição para o hospital, que sempre também é parceiro do nosso município. O ano passado, destinei mais 170 mil reais para o pronto-socorro, para poder ajudar as necessidades do pronto-socorro. Talvez as pessoas vão dizer, pastor, mas isso aí resolve a saúde pública? Meu irmão, eu não estou dizendo que resolve, mas eu estou procurando fazer a minha parte, o melhor que eu posso, na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condição de fazer melhor ainda. Nós precisamos entender que é melhor você trabalhar com a ferramenta que você tem do que você não trabalhar com ferramenta nenhuma. Então, nós estamos lutando com muito afinco. Destinamos 123 mil reais os 2 últimos anos para a realização do Celebrai em nossa cidade, a qual aconteceu o ano passado. Este ano também destinei 80 mil reais com finalidade também de ser realizado o evento Celebrai, e acredito eu que tudo vai ocorrer bem para a glória de Deus, para que esse evento venha acontecer novamente em nossa cidade, e várias outras demandas. Leis, conseguimos aprovar também a lei do meu primeiro emprego, que é diferente do jovem aprendiz, que a lei do meu primeiro emprego vem visar jovens dos 16 anos aos 24 anos de idade que nunca tiveram sua carteira assinada. Também tivemos uma lei aprovada na Câmara Municipal de minha autoria, que é também o Semanarte Lafayette. Esse projeto visa valorizar os artistas da nossa cidade. Todos sabem muito bem que Lafayette
temos vários e vários artistas, tanto Uhum. que Lafayette é conhecido como a viola de Queluz. Então, artista não é só aquele que canta, artista também é aquele que faz artesanato, aquele que Uhum. borda, Uhum. né? Artista de várias formas, aquele que pinta. Então, nós Sim. precisamos valorizar esses artistas Legal. em nossa cidade. Também valorizamos a questão da assistência religiosa em nossa cidade, criamos a lei para que possa trazer ampla visibilidade da importância de mostrar para todas as pessoas que precisam dar uma assistência religiosa em qualquer hospital da nossa cidade. Hoje é preciso, é necessário, e hoje todo hospital da nossa cidade precisa mostrar da ciência que ali pode e deve, Uhum. né, prestar assistência religiosa para as pessoas que realmente necessitam. E Legal. várias outras coisas que, se eu vou falar aqui, a gente vai virar a noite, porque são muitos. Mas continuo sempre à disposição, com o maior prazer, com o maior carinho. E esse ano, Deus é fiel, vamos partir para cima. Uma das perguntas também que me fazem, pastor, o senhor vem pré-candidato, o senhor está como pré-candidato a vereador? Sim, estou pré-candidato a vereador e, graças a Deus, estamos na luta, no desafio. E Sim, Deus é fiel, né? sim. Tamo aí. Benção. Que Deus te abençoe, meu querido. E deixa nos comentários aí do YouTube alguma pergunta para o pastor Angelino. E aí a gente transfere a responsabilidade depois lá também para ele responder. Amém, meu querido? Amém, tamo aí à Que Deus disposição. abençoe, então. Forte abraço. Fica com Deus.